Podcast Como promover a inclusão digital em tempos de ensino remoto. Todas as revoluções tecnológicas e industriais sempre trouxeram aspectos positivos e negativos. O uso de animais na Revolução Agrícola, na antiga Mesopotâmia, diminuiu a mão de obra do homem. Assim foram várias revoluções. A Revolução Industrial no século XVIII, na Inglaterra, trouxe vários aspectos para a humanidade. Eu questionaria dizer que foi a Revolução Industrial a responsável pelo atual capitalismo. Acho que contribuiu. Mas o capitalismo é a moeda de troca que existe há milênios na humanidade. Aliás, tudo é uma troca, não no aspecto mercenário da interpretação, mas sim do fato real. Até as relações são uma troca, pois é difícil manter um bom relacionamento se não existe reciprocidade. Assim é nas relações familiares, na escola, no trabalho. O ser humano recebe em troca até o que faz consigo próprio. Culpar a indústria pelas diferenças sociais é um erro, bem como culpar o capitalismo pela pobreza. Afinal, a indústria traz mão de obra e riquezas. Não é em si o capitalismo que traz ou trouxe pobreza. Se fosse assim, os países comunistas teriam seus povos ricos, e não é isso que acontece. Não é o sistema que gera pobreza, mas o mau uso do poder e a corrupção. Da mesma forma, não é a indústria a culpada pelo capitalismo selvagem, mas sim a falta de ética política nos nossos governantes e também na própria população. E digo isso para o mundo inteiro. A revolução da era da internet também mudou a economia e trouxe mão de obra informal. Se a corrupção política dos governos geraram pobreza e desemprego, a internet veio como uma ferramenta de solução. Assim foi para a educação. Não vejo a internet com bons olhos para o ensino fundamental e médio, por uma série de questões. Uma dessas questões eu apresento em meu artigo Orientação Educacional e os Perigos da Internet e Meios Eletrônicos na Infância, disponível no site Só Pedagogia. Mas a internet e suas ferramentas para a educação são uma realidade e trazem muitos aspectos positivos, além dos negativos, é claro. Particularmente, eu vi muito interesse obscuro na pandemia, como, por exemplo, interesses de membros do Fórum Econômico Mundial e de banqueiros do mundo inteiro em impor uma economia digital. Isso veio acompanhada de apoio das Big Techs e dos tecnocratas associados com as políticas da ONU e do Fórum Econômico Mundial. Não precisa ser muito inteligente para perceber que só em redução de mão de obra os bancos lucraram números astronômicos com o advento da pandemia, fora a quebra do mercado físico, que acredito mesmo tenha sido em parte intencional. Fora isso, muitos outros pontos, como aplicações, dinheiro parado em banco, quebra da economia de alguns países. Tudo isso teve muito interesse, e também das Big Techs, que aproveitaram para ganhar terreno do mercado físico, em contraponto com o mercado digital, ou seja, eles passaram a monopolizar o mercado. Mas deixando isso um pouco de lado, vamos voltar à educação. Em universidades privadas é comum vermos representantes da Microsoft apresentarem palestras com soluções, entre aspas, de jogos eletrônicos educativos. Educativos também, entre aspas, é claro. O governo do estado de São Paulo anunciou 18 milhões de investimentos para games educativos, novamente, entre aspas. Esse dinheiro poderia ser utilizado de outra forma,
Mas esse é um ponto muito profundo, pois nossa educação está caminhando muito para o lúdico e muito pouco para o pedagógico de verdade. Ainda quem está salvando a educação pública são os professores. Mas esses games realmente educativos são um grande perigo para a educação e para as nossas crianças. Pode ter certeza, eu garanto, eu sou especialista nessa área. Existe sim um interesse de sucateamento da educação. E é por isso que os governos estão investindo tanto em games. A intenção é retirar gradualmente o papel da escola e do professor. Esse é um dos aspectos negativos da educação EAD. E enquanto for proibido o AD para o fundamental, que em nossa legislação é proibido, mas eles estão fazendo de tudo para mudar isso, né? Isso é uma segurança para nós professores e para a educação. Mas caminhamos para o EAD no fundamental também, pois no ensino médio público ele já chegou com tudo e é um tremendo erro pedagógico, cultural e social. Precisamos ser atuais, mas não podemos nos perder de nossos princípios éticos. Se de um lado o EAD irá atingir muito mais alunos, de outro é uma oportunidade para que governos oportunistas sucateiem a educação a pretexto de, entre aspas, melhoras no ensino híbrido. Existem hoje inúmeras plataformas que podem ser trabalhadas para a educação. Eu mesmo tenho um canal no YouTube chamado Professor Denner Resolve, onde trabalhei as aulas durante a pandemia. E foi quase um ano dando aulas EAD. Qualquer plataforma ou rede social pode ser usada para a educação. Acho que começa por aí. Eu tenho uma página de aulas de música no Facebook e outra de pedagogia. O Facebook pode ser um grande aliado na postagem de conteúdos e até de envios dos alunos pelo Messenger. Pode-se criar um grupo de aulas no Facebook. Outra plataforma fácil de usar é o YouTube. Não é difícil de usar, basta gravar uns vídeos e postar. Com o tempo você irá aprender a organizar suas aulas, planejá-las, editá-las e postá-las. É trabalhoso, mas é muito diferente do ensino presencial. Eu usei muito o Google Classroom para enviar e receber trabalhos escolares durante a pandemia. Minhas aulas em tempo real eram feitas pelo Meet com alunos do 4º e 5º ano, e deu bastante certo. Lógico que com a ajuda dos pais do outro lado da tela. Após as aulas, eu postava uma aula de reforço no YouTube. Já para os meus alunos de música, eu enviava os conteúdos por e-mail e fazia as aulas pelo WhatsApp e também pelo Meet. Pode-se usar o Skype também. Para arquivos que necessitem ficar online ou que sejam mais pesados, o Google Drive é uma excelente opção. As escolas particulares grandes e as universidades privadas grandes possuem suas plataformas próprias, como é o caso do Objetivo, FTD, Etapa, Unicid, Cruzeiro do Sul, Claretiano, FMU, entre outros. Existem muitas plataformas para EAD, que com outras ferramentas, como as que já apresentei, pode fazer de você um professor em destaque. São elas o Canvas, Sandpulse, Blackboard, Moodle, Schoology, UOL EdTech e muitas outras. Muitas delas têm surgido como meio de soluções EAD, mas são pagas, outras possuem gratuidade. De qualquer forma, o EAD é inevitável. Como disse, tudo na história da humanidade apresentou aspectos tanto positivos como negativos. Nós precisamos lutar pelo que é melhor para nós. Se usam a internet e os meios de comunicação como ferramentas de monopólio dos grupos dominantes, isso não é culpa da internet. Da mesma forma que a pobreza e a diferença social não é culpa da indústria ou do industrial. A educação EAD já existe há milênios. Os livros são um grande exemplo de educação EAD. Antes dos livros haviam os pergaminhos, e antes dos pergaminhos haviam as escrituras hieróglifas que estão aí até hoje.
Os hieróglifos da pirâmide de Quéops é um excelente exemplo de cultura e educação EAD. Afinal, é toda uma cultura e educação que está sendo passada de um tempo remoto e de um povo que nem existe mais na face da Terra, mas conseguimos acessar esse material através das escrituras, que nada mais são do que a origem do ensino e educação à distância. Um grande abraço e sucesso. Obrigado por ouvir, professor Denner José Datti.